Pronto. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Pai, Te buscando, Senhor, nos colocando, Senhor, debaixo da Tua proteção, nos colocando, Senhor, aos Teus pés, Pai, para pedir proteção para as nossas vidas, proteção para as nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus. Reconhecer, meu Deus, a tua grandiosidade, Senhor, que Tu és soberano, Senhor, que Tu és bendito, meu Deus, e é bem-vindo na nossa casa, na nossa família, no nosso meio, Senhor. Entra com providência na vida daqueles que precisam de providência. Entra com socorro na vida daqueles que precisam de socorro, Senhor. Entra com saúde para quem precisa de saúde, Senhor. Dá o socorro financeiro para quem precisa, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. E nós estamos nos colocando aqui nos Teus pés. Estamos fazendo o Teu querer e a Tua vontade. E a Tua palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. E nós estamos Te buscando primeiro, Senhor. Então, em nome de Jesus, vem com o Teu poder, vem com a Tua misericórdia, Senhor. Olha para as nossas vidas, Senhor. Veja onde estamos precisando de socorro Teu. E venha nos atender, Senhor Deus. Seja em qualquer área da nossa vida, Senhor. Tu conheces os nossos corações. Tu sabes o que nós estamos precisando. E nos dê, Senhor, conforme o Teu querer na nossa vida, meu Deus. Porque nem tudo que a gente quer é no momento que a gente acha que tem que ser, porque as coisas precisam ser no Teu tempo, porque enquanto isso não acontece, Tu nos prepara, Senhor, Tu nos capacita, nos dá inteligência, estratégia necessária, meu Deus, seja para administrar alguma coisa, para ganhar, Senhor Deus, e para fazer a Tua vontade. Então, em nome de Jesus, nos toma, Senhor, nesse momento, nos coloca no esconderijo do Altíssimo, nos guarda à sombra do Onipotente, a nós e a toda a nossa família. Nós Te pedimos, Senhor, acampa Teus anjos ao nosso redor, envia Teus anjos para a casa da tia Tereza, para a casa da tia Sineca, da Dindinha, da mamãe, do tio Miruz, do tio João, da tia Icléa, do tio Luzmário, do tio Nilton, da Renata, da Carliane, Senhor. Envia Teus anjos ali, Senhor. Nos guarda em nome de Jesus, Pai. Coloca os nossos nomes no livro da vida, Senhor. E nos dê, Senhor Deus, alegria do Teu trono, Senhor, sabedoria, paz, porque precisamos, Senhor, nesse momento de dificuldade, meu Deus. E em nome de Jesus nós Te pedimos também, nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos faz invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor. Ergue uma muralha de fogo ao nosso redor e nos livra dessa pestilência, Senhor, porque nós sabemos que algumas pessoas que já pegaram podem pegar mais uma vez, por conta da imunidade. Senhor Deus, nós também sabemos, Senhor, que existem pessoas que ficam mais sensíveis a esse vírus e outras que nem vão sentir. Mas em nome de Jesus, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, nos protege, protege a todos nós. Não permita que sejamos acometidos dessa doença, Senhor. Em nome de Jesus, porque estamos nos colocando, Senhor, aos Teus pés. Esse é o nosso pedido, mas faz a Tua vontade, porque a Tua vontade é soberana sobre as nossas vidas. Também nesse momento nós Te apresentamos a vida da Leia, do Leandro, do doutor Joaquim e da doutora Rita também, Senhor, que estão passando por um momento difícil na saúde, que Tu possa visitar, enviar Teus anjos ali, Senhor, trazer resposta, meu Deus, não só resposta falada, mas ações com a recuperação dessas pessoas. Também eu Te peço, Senhor, pela vida da Ludmila e do Rafael também, que ela perdeu a avó ontem e o avô já foi entubado. Senhor, protege. Faz o Teu querer e a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus, dê a força necessária que eles vão precisar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço. E em nome de Jesus eu Te agradeço, porque perder, como disse Joaquim, às vezes a gente precisa perder para ganhar, mas o perder nos causa dor e nos causa sofrimento. Que esse sofrimento e essa dor venha a ser transformado, tanto na família dele como está sendo na nossa. Venha a ser transformado, Senhor, em busca por Ti. Ser transformado em Tua presença, porque tivemos que perder para ganhar mais de Ti, mais da tua presença. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque Tua palavra manda dar-nos glórias a tudo. Independente do que acontece, Tua palavra manda a gente dar glória. E nós Te damos glória por isso e por esses momentos e pelas perdas que já tivemos também. Em nome de Jesus. Bom, a nossa palavra de hoje que fala sobre a vida é feita de escolhas, né?
Então, assim, nossas escolhas nos levam a novos caminhos e responsabilidade, que nem sempre previmos. Às vezes, quando você está... Principalmente isso aqui se reflete muito dentro do trabalho da gente. Às vezes, você é chamado para um desafio e você diz, ok, eu aceito, mas você não tem noção do que aquilo ali vai te levar. Às vezes você está em casa, quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito assim da nossa família também em Barreirinhas, né? Por exemplo, a tia Ilka, a tia Icléia, depois que elas começaram a trabalhar, então quando a Dindinha também, então assim, quando elas estavam em casa, que elas cuidavam de casa, elas tinham os afazeres dela. E aí foi feita a proposta para elas trabalharem. Então assim, há escolhas na vida. Então, quando elas escolheram ir para o mundo de trabalho, elas tiveram que abrir mão de estar ali, cuidando da casa, cuidando dos filhos, né? Cuidando ali daquela rotina que elas já tinham há muito tempo. Então, assim, veja como muda a situação da gente. Tudo depende de uma escolha que a gente faz na vida da gente. Às vezes a gente passa uma vida inteira agindo só de uma forma. E aí vem uma proposta, vem uma oportunidade, a gente muda porque a gente diz um sim, né? E às vezes é necessário também que a gente venha dizer não, porque às vezes dizer sim a gente fala até para agradar, mas nem todo mundo tem coragem de dizer um não. E aquele não que a gente fala não é para magoar, às vezes é para a gente se proteger, né? Mas assim, trazendo aqui para a palavra, para essa parte aqui de hoje, fala assim: para recebermos algo novo, precisamos abrir mão de algo velho. Mas isso não significa dizer que eu vou pegar todos os móveis daqui de casa e jogar pela janela porque eu quero algo novo. Não é nesse sentido. Às vezes, aquilo que a gente precisa abrir mão para ganhar algo novo às vezes é um comportamento, às vezes é uma forma da gente agir também, né? Assim, eu tenho o hábito de todo dia acordar, tomar café e pronto. Às vezes você quer saúde, então todo dia quando você acordar, agradeça a Deus por ter acordado, faça uma caminhada dentro da sua casa, né? Tome seu café depois para você ganhar resistência, para você ter saúde. Então, assim, tudo depende do que a gente faz, toda a opção que a gente faz. E hoje seria muito mais fácil viver se não tivéssemos que fazer escolhas. Então, às vezes, é ofertado para nós algumas oportunidades na vida. Então, cabe a gente aceitar ou não. E, às vezes, nem tudo aquilo que é aos nossos olhos ali, você recebe uma proposta de alguma coisa, vai ser fácil, como o Joaquim colocou ontem, né? Às vezes você está aqui, quem já estudou maçonaria sabe disso, pegando o exemplo que o Joaquim colocou, às vezes a pessoa chega e fala para você, mas a maçonaria, você rapidinho você cresce, você tem uma evolução, porque todo mundo vai te ajudar, é uma sociedade. E aí o que acontece? Você faz uma troca, você troca a sua vida miserável nessa terra, que é só passagem, tá? Por uma vida eterna num lugar bem desconfortável. Até porque a maçonaria ela não traz algo da parte de Deus. A princípio é muito sedutor. Quem estudou já a maçonaria, teve a curiosidade de estudar, você começa inocentemente, porque são os princípios da, como é que é o nome, meu Deus, da igualdade, fraternidade, não sei o que, nananã. Só que no final da história você tem que pegar o seu primogênito, tem que começar a oferecer, e aí vai uma série de outras coisas, e enfim. E isso daí não agrada ao Senhor. Então, eu conheço algumas pessoas que são da maçonaria, que inclusive saíram quando se depararam nessa fase. Então, assim, cada um, tudo depende de uma escolha. Então, eu conheci umas 2 pessoas que tiveram que dizer não para a maçonaria por conta disso. Porque chegou um determinado momento que eles precisavam tomar algumas decisões meio macabras, né? Mas, assim, esse foi só um exemplo, pegando o gancho do que o Joaquim falou. Porém, dentro da Bíblia, a gente tem aqui a passagem de Lucas que diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava assentada aos pés do Senhor e ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu Jesus, o Senhor: Marta, Marta,
andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, quando elas chegaram em casa, porque assim, quando a gente recebe alguém na casa da a gente quer receber bem, a gente quer, vem tomar um café, aquela coisa toda, que todo mundo sabe. Quando você recebe visita, você quer passar um café, você chama e tudo. Então, quando ele chegou na casa da Maria e da Marta, que eram as irmãs de Lázaro, aquele que ele ressuscitou depois de 4 dias de morto, Marta ficou agitada, porque Marta corria para a cozinha para poder preparar a comida para agradar Jesus. Só que Maria estava tão faminta dos ensinamentos de Jesus que Maria não ligou para o corpo dela. Ela tomou uma decisão. Ela preferiu ficar com fome e ouvir os ensinamentos de Jesus a ir para a cozinha fazer alguma coisa. Por isso que Jesus falou que ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É os ensinamentos de Jesus, porque a comida, gente, a comida ela entra, ela vai sair, né? Então, assim, foi mais ou menos nesse sentido aí que ele falou para ela. Então, Jesus chama a nossa atenção para que as escolhas que temos que fazer na vida e nos diz que ao desejarmos algo novo, diferente, grande e maravilhoso, teremos que praticar a renúncia espontânea. Então, assim, a renúncia espontânea significa que devemos aprender como e quando dizer não. Então, tudo na vida, quando a gente diz assim, nem tudo na vida da gente é fácil, ou nem tudo que reluz é ouro, porque às vezes você está ali de olho em alguma coisa, e aquilo ali está te chamando a atenção. Pode ser roupa, pode ser bolsa, pode ser qualquer coisa. E aí você fica ali, não, eu quero aquilo ali para mim, eu quero aquilo ali para mim. Às vezes, quando você pede, aí você coloca, meu Deus, eu quero isso, eu quero isso. Às vezes Deus não te dá, porque aquilo não vai te fazer bem. Só que a gente não sabe renunciar, a gente não sabe quando a gente tem que parar em algum momento. Então a gente só quer, a gente é muito, a nossa essência é muito egoísta. A gente tende sabe aquele ditado que diz assim, quanto mais você ganha, mais você gasta? É justamente nesse sentido. Porque aí a pessoa, por exemplo, ela não consegue dizer não, porque ela está vendo que ela tem poder de compra, ela sai comprando tudo, entendeu? E não tem como parar, porque ela não consegue. E às vezes ela precisa se organizar, porque às vezes Deus dá oportunidade aqui, porque lá na frente, que nem aconteceu lá no Egito, Deus mandou 7 anos de muita abundância, porque haveriam 7 anos de muita escassez. Então, às vezes, quando Deus está ali nos dando bonança, coisas a mais, a gente tem que aproveitar o momento. A gente tem que aproveitar e dizer não para algumas coisas que lá na frente vão fazer falta para a gente. Então, assim, tudo nessa vida a gente precisa realmente estar como a Maria fez aqui. E não a Marta. A gente não precisa estar feito doido, correndo para um lado para o outro, naquela loucura. Não, a gente precisa colocar a cabeça no lugar e escolher aquilo que vai nos saciar de uma forma mais duradoura do que algo que a gente quer naquele momento que amanhã, por exemplo, já não vai mais ter, tá? Então, assim, nós precisamos nos tornar peritos na capacidade de escolher o que vamos guardar e o que vamos dispensar. Então, isso se traduz em várias áreas da vida da gente. A gente precisa, por exemplo, quando a gente passa por alguma situação na vida da gente, a gente tem a oportunidade de decidir se a gente quer guardar aquele sentimento dentro da gente para sempre, né? Ou se a gente quer se desfazer daquele sentimento ali. Pode ser uma palavra que foi dita, pode ser qualquer coisa. E às vezes a gente precisa fazer essa escolha. Então, você já viram aquelas pessoas que só vivem amargurada, dizendo não, porque tudo é não sei o que, aquela coisa, aquela confusão toda. Às vezes é porque escolheu ser amargurado. Às vezes é porque escolheu para si a tristeza, ao invés de alegria. Então, às vezes, tem gente que se incomoda até quando uma pessoa sorri. Então, quando a pessoa está sorrindo, a pessoa reclama porque está sorrindo. Não, ela escolheu sorrir. Triste você que escolheu ficar com a cara emburrada, com a cara fechada, triste para a vida, murmurento, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, a gente precisa saber escolher as coisas boas dessa vida. E coisas boas que eu falo aqui, que traz nessa lição, não são, como diz a palavra de Deus, as concupiscências da carne, os desejos da carne. A gente precisa ver se as coisas boas que a gente está trazendo agrada a Deus. Né? Porque a gente, como a gente erra muito, a gente vai primeiro satisfazer a nossa carne, para depois, é mesmo, tem Deus, né? Então tá bom, deixa eu ver aqui alguma coisa que pode agradar a Deus. Gente, a gente não consegue enganar a Deus.
Às vezes a gente diz assim, não, vou fazer isso aqui, mas aí depois eu faço isso aqui assim para Deus, que é para poder ficar equilibrado. Não existe isso com Deus. Até porque Deus conhece os desejos do nosso coração, e Deus conhece o nosso coração. Então não adianta a gente achar que está enganando a Deus, porque a gente está enganando só a nós mesmos. E às vezes era para a gente estar um pouco mais já na frente, mas aí Deus faz a gente andar, faz a gente estagnar e às vezes faz até a gente voltar. Às vezes Deus faz a gente perder para que a gente possa ganhar. Sabe? Tudo isso por conta de uma decisão errada, de um não que não foi dito, ou de um sim que deveria ter sido dito e não foi. Então, a nossa vida, toda a nossa vida reflete nas coisas que a gente fala, que a gente faz e as decisões que a gente toma. Por isso que eu falei, a gente precisa decidir na vida da gente se a gente quer, não se a gente quer o bom ou o ruim, mas a gente precisa escolher entre o bom e o ótimo e o excelente. Porque, como eu disse anteriormente, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você dá muito valor a uma determinada coisa, porque você acha que aquilo vai te trazer algo lá na frente. E às vezes você está deixando de dar atenção para algo tão simples, tão pequeno, tão minucioso, que vai passando despercebido. E lá na frente, a gente vai se arrepender, porque quando a gente vai olhar para trás, a gente vai dizer assim, eita, mas se eu tivesse feito isso, era só um detalhe. E a gente não pode esquecer que o Deus que a gente serve é Deus de detalhe. Como é que um Deus que fez o mundo inteiro com tanto detalhe, de cor, de tudo. Hoje de tarde eu estava aqui sentada, eu estava olhando o pôr do sol, tinham tantas cores, as nuvens estavam assim num formato tão lindo. Aí tinha um laranja, um avermelhado, depois aí você olha aquilo refletindo no mar, não sei, é uma coisa tão linda. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhe. Então, assim, quando a gente faz uma escolha que a gente vê que tem Deus no meio das coisas, a gente observa até os detalhes daquilo ali, porque nosso Deus é detalhista. E às vezes, por conta de um detalhe, a gente perde algo lá na frente. E aí, quando a gente olha e diz assim, poxa, se eu tivesse feito só uma besteirinha assim, teria dado certo. Por quê? Porque Deus é um Deus de detalhe. E quando Deus nos dá a oportunidade de escolher, a gente tem que entender primeiro se aquilo vai estar, como é que eu posso dizer? Se aquilo vai estar dentro dos planos de Deus. Se aquilo vai agradar a Deus. Eu até falei uma outra vez. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que colocar na cabeça da gente se aquilo que a gente está fazendo de alguma forma, está edificando o nome do Senhor. Porque se não edifica, não faz. E aí vem, Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, ele tinha um propósito. Né? Quando Adão pecou lá no paraíso, Deus automaticamente ali, quando ele viu que o homem caiu no pecado, por um homem entrou todo o pecado no mundo, mas por um homem também todos os nossos pecados foram lavados, que no caso foi Jesus. Então Deus fez esse plano de salvação para nós, foi enviar o filho dele para que ele morresse e ressuscitasse, nos trazendo a salvação. Porém, a gente não pode esquecer de forma alguma que quando Jesus, como diz lá em João, no princípio era verbo e o verbo se fez carne, ele estava falando de Jesus. Então, quando Jesus veio, ele se tornou um homem que nem a gente, ele se tornou um ser humano de carne e osso. E ele também, assim como nós, ele teve o livre-arbítrio, porque assim, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente está aqui hoje não por uma obrigação, mas porque a gente quer. A gente quer estar nesse momento, a gente quer sorrir no início, a gente quer falar de Deus, depois a gente quer sorrir de novo, até a ligação cair, como a gente tem feito. Então, ninguém está aqui por obrigação, a gente está aqui porque a gente quer. E Deus deu esse livre-arbítrio. Então, saibam vocês que quando Jesus foi tentado durante os 40 dias de jejum por Satanás no deserto, ele poderia ter cedido quando Satanás ofereceu para ele todas as riquezas do mundo. Ele poderia ter sido fraco ali e ter aceitado. Por quê? Porque quando ele veio com esse propósito, ele também ganhou o livre-arbítrio, que é o que a gente tem, que são as escolhas que a gente faz. E Deus, ele não interfere nas nossas escolhas, tá? Então, assim, quando a gente não abre a boca e diz assim, Deus, toma de conta da minha vida, faz o que tu quiser, até a gente abrir a boca e dizer isso, Deus não vai interferir, Deus vai dar o livramento, Deus vai colocar anjos, Deus vai proteger a nossa vida. Mas as escolhas que a gente faz, só se a gente disser para Deus, Senhor, eu escolhi errado, agora conserta a besteira que eu fiz. Deus vai agir, Deus vai entrar na nossa vida, Deus vai fazer a diferença. Mas a gente precisa pedir para Ele fazer isso. Tá? Então, quando a gente fizer escolhas erradas, a gente não pode ter vergonha, porque eu errei, então vai ficar por isso mesmo. Até porque nada fica escondido. Deus
para Deus não tem nada escondido, não há nada em secreto para Deus. Então, a gente pode esconder algo do homem, mas de Deus a gente não consegue esconder sequer um pensamento, até porque antes de eu falar, Deus já sabia o que eu ia falar. Como diz a palavra de Deus, nós já fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, né? Então, assim, veja como são as coisas. Escolhidos somos, mas o livre-arbítrio ainda está conosco. Então, cabe a gente escolher o que a gente vai fazer, tá? Então, assim, a gente hoje, essa sociedade aqui de hoje, ela tem mais opções do que, por exemplo, há uns 50 anos atrás. As pessoas 50 anos atrás, elas não tinham tanta opção como a gente tem hoje. E antigamente, as pessoas às vezes sofriam porque elas não tinham escolha para poder viver a vida que elas queriam. Hoje, a gente tem uma infinidade de oportunidades, até por conta da globalização, por conta de um monte de coisa. Então, a gente tem muita facilidade de escolher. Hoje as pessoas sofrem não por falta de opção, por opções demais. Então, tudo para Deus é com ordem e decência. O que excede disso provém do maligno, como diz a palavra do Senhor. Então, hoje antigamente o povo não tinha muita escolha. Né? Então, ou você fazia uma coisa ou você fazia outra. Geralmente, as mulheres ficavam dentro de casa e os homens iam para trabalhar. Então, não tinha muito o que fazer. Foi preciso várias coisas acontecerem, várias revoluções acontecerem, né? E uma mais importante acontecer, para que as mulheres viessem a entrar no mercado de trabalho. Então, assim, vejam que houve uma abertura no leque de escolha, assim. Antigamente, a mulher era preparada para casar. Ela tinha que aprender a cozinhar, aprender a lavar, aprender a passar, porque ela era preparada para procriar, na verdade, né? Nem para casar, era para procriar. E as coisas foram mudando, e hoje você cria as pessoas, vocês criam, todas as crianças são criadas para você vai crescer, você vai estudar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Tem pessoas que vivem até uma vida frustrada porque tem a opção de estudar, de ser alguém, mas ele não escolhe a profissão que ele quer. Por quê? Porque o pai e a mãe dizem que ele vai ser isso e ele vai ser aquilo que o pai e a mãe falou. Então veja que quando você impõe o seu desejo de algo que você não realizou, que você quer obrigar o seu filho a fazer, e não deixar ele fazer as escolhas dele, você está condenando ele a viver uma vida infeliz. Então, tudo é uma questão de escolha. Cabe você escolher fazer algo que vai te deixar feliz e as pessoas ao seu redor, sem você interferir na vida delas, ou se você vai ser aquela pessoa que tudo tem que ser do seu jeito, da sua forma. E aí você fica infeliz porque as pessoas não querem fazer e fazem por obrigação, e todo o restante fica infeliz porque está sendo obrigado a fazer aquilo que não quer para agradar uma pessoa. Então, assim, tudo é questão de escolhas. Então, a gente precisa saber escolher. E se na vida da gente a gente se depara com uma situação dessa, clama o nome do Senhor, que Ele vem com socorro do céu e nos traz a solução que precisamos, tá? Então, nossas escolhas nos levam a caminhos novos e a responsabilidades que nem sempre prevemos. Muitas das vezes, custam um preço muito alto. E é verdade. Às vezes uma escolha certa, você tem uma luta muito grande para conseguir aquilo, porque tudo, como diz o ditado, tudo que vem fácil vai embora fácil. Quando você luta para ter alguma coisa, você começa a dar mais valor para aquilo ali, porque você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu inclusive choro, você investiu o joelho no chão pedindo a Deus, você investiu, sei lá, noites em claro. Então, quando a gente faz um esforço desse, a gente dá mais valor. A gente dá mais valor, só que a gente tem que aprender a saber limitar o valor para aquele apego, sabe? Aquele apego infinito. Porque, por exemplo, eu tenho muita vontade de ter um carro, aí você fica com aquilo. Quando você tem aquele carro, você jamais quer se desfazer do carro, porque você lutou a vida inteira para ter um carro. Então, quando você tem aquele carro, você não vai mais se desgrudar dele. Então, o que passou já passou do teu esforço, já virou uma obsessão por aquilo ali. Então, você já se apegou materialmente. Tudo que excede o que é normal já não provém de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente escolhe, a gente faz o objetivo, a gente pensa, eu quero isso e isso para minha vida. Então, quando você escolhe isso, você vai ter que dar não para muita coisa. Joaquim escolheu fazer um curso de medicina. Ele está dizendo que ele vai estudar e ele está fazendo isso. Então, ele está dizendo não para muita coisa na vida dele. Ele está dando não para muita coisa que antigamente para ele ele fazia com muita facilidade. Eu vou sair, vou isso. Ele não faz mais isso porque ele tem um objetivo.
Então, tudo nessa vida é uma questão de escolha. E quando a gente escolhe acreditando em alguma coisa, a gente precisa abrir mão de muita coisa. É justamente o que foi dito ontem. A gente tem que perder para que a gente venha ganhar. Ninguém tem tudo nessa vida. Então, a gente tem que tomar cuidado quando as ofertas de, você pode ter tudo, porque isso daí pode não ser assim da parte do Senhor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E todas as escolhas, elas geram crescimento pessoal para nós, mesmo que a gente escolha errado. Porque quando a gente quebra a cara, aí a gente aprende. E quando a gente escolhe certo, a gente vê que a gente tomou a decisão correta e a gente dá conselho para o outro. Mas quando a gente quebra a cara, aí a gente pensa mais ainda, a gente fica mais forte e também dá conselho para o outro, né? E aí vem aqui uma situação. Os 4 pontos de reflexão. Para saber se temos escolhido a melhor parte, podemos nos fazer uma pergunta. Mudaríamos as nossas escolhas se tivéssemos apenas 6 meses de vida? Né? Isso aqui é uma reflexão que eles colocaram aqui no estudo de hoje. Então, assim, se a gente soubesse assim que a gente tinha pouco tempo de vida, será que a gente, olhando para trás, a gente fez tudo, né? A gente está onde a gente planejou estar? Né? Nós conseguimos aquilo que a gente sonhou, porque quando a gente é criança, a gente tem um monte de sonhos, né? A gente abre a boca e diz, porque eu quero isso. Quando você vai na escola, quando você está na escola, o professor pergunta o que você quer ser quando crescer. E a gente geralmente responde, claro. Então, assim, será que a gente fez isso? Nem vamos para colocar o exemplo de que tem pouco tempo de vida, mas hoje, a gente refletindo, quando a gente olha para trás, será que a gente alcançou tudo que a gente planejou? Quando eu olho para trás, eu tenho uma lista de coisas que ainda não aconteceram. Então, assim, para mim, não. Né? Então, eu acredito que para vocês tem muita coisa que ainda não aconteceu, muita coisa que não se realizou. Né? Então, assim, que a gente possa ver o que de repente a gente pode fazer, ou pode ser que a gente esteja dando não demais ou sim demais para que aquilo venha acontecer. Né? As decisões erradas, aí tem essas observações aqui que é bem interessante. A decisão errada, no momento errado, provoca o desastre, né? Então, se você está aqui, o momento não é esse, você tomou a decisão errada, vai acontecer um desastre. Então, a decisão correta no momento errado gera resistência. Você sabe o que você tem para fazer, só que não é esse o momento. Mas você é birrento e diz, esse sim, eu quero tomar a decisão agora. Às vezes, se você deixasse para tomar a decisão amanhã, o momento seria o momento certo. Mas se você tomou a decisão hoje, vai ter uma certa resistência. Porque aquilo não era para acontecer hoje, era para acontecer amanhã. Então, tudo tem que ser no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Tá? A decisão errada no momento certo é um erro. Já viu aquela história assim, se eu tivesse feito isso, amanhã teria dado certo, mas eu fiz hoje, por isso não deu certo. Então, olha só como tudo se encaixa, né? Deus, ele é um Deus de detalhe. Ele é um Deus muito perfeito. A gente não tem nem palavra para definir o Deus que ele é. A decisão certa, no momento certo, leva ao sucesso. Então, às vezes, tem pessoas assim, esse daí é sortudo, tudo que ele faz dá certo. Não, às vezes a pessoa é só paciente. Ela pediu para Deus. E às vezes, Deus vai, sabe quando você vai fazer alguma coisa que você diz assim, mas eu senti no meu coração que eu não deveria fazer? Pronto, é Deus te falando. Então, dê mais ouvidos àquela voz de Deus que está dentro de você, dizendo faz e não faz. Que eu acredito que a gente prospera diante de Deus mais ainda. Prosperar que eu falo não é o prosperar financeiro, até porque isso depende do nosso coração, depende da vontade de Deus, mas eu falo prosperar em Deus, que a palavra dele manda buscar ele primeiro. E as outras coisas ele vai nos dando conforme merecemos e estamos prontos para receber. Porque às vezes a gente pede, mas ainda não é o momento. Então, que possamos ser pacientes diante do Senhor, porque a decisão dele é melhor do que a nossa. Apesar de que a gente tem um livre-arbítrio, mas ainda assim, aquilo que Deus faz por nós é muito melhor do que o que a gente poderia fazer, de todas as decisões que a gente poderia tomar. Então, a palavra de hoje foi exatamente essa, né? Para a gente tomar cuidado nas decisões que a gente vai ter na vida da gente. Vamos colocar primeiro diante de Deus, Senhor, eu faço isso ou não? Porque eu tenho certeza que Deus ele vai enviar até pessoas que a gente nem conhece para nos dizer só uma coisinha às vezes, até uma pergunta, sabe? E aí você vai ter aquilo como resposta. Esteja atento aos sinais que Deus nos dá. Porque às vezes, que nem a história do cara que estava se afogando, né?
Ele gritava pedindo socorro, aí passou um barco, jogou a boia. Aí ele disse, não, tô esperando Deus mandar o socorro. Aí passou o segundo barco, jogou a boia. Ele, não, tô de boa aqui, tô esperando Deus mandar o socorro. Passou o terceiro barco, jogou a boia, ele disse, não, cara, pode ficar tranquilo aí que Deus vai me mandar o socorro. Aí ele morreu. Quando ele chegou, e Deus falou com ele, mas por que? Aí ele falou, mas Senhor, se eu não ia me dar o socorro, por que eu morri? Ele falou, mas eu mandei 3 barcos te ajudarem. Então, assim, vamos estar atento às coisas que Deus vem falando pra gente. Que às vezes é um detalhezinho que faz uma diferença medonha na vida da gente. Então, a palavra era essa hoje. E eu falo mesmo, eu falo muito mesmo. Agora a gente vai fazer a oração. Eu já vou ter aqui os áudios. Vamos orar. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja santificado o seja o vosso É a nome. nós, Seja feita a vossa Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. de cada Com nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas nossas ofensas, ofensas. assim como Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não Não deixe deixe de cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é por nós, quem será? Quem será? Está tremendo, Raquel. Me impedirá. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos dê uma sexta-feira abençoada, que Deus possa trazer um renovo na nossa vida, Amém. que a gente possa sentir mais a presença dele a cada dia. É verdade. Sono, tranquila, restauradora, e que amanhã, Oraval. qualquer tipo de problema de saúde, venha amanhã ser mais fortalecido em Deus. Em nome de Deus. Quando é para o pessoal, ele vai responder. É isso.